Nesta aula estudaremos coordenadas polares. Um sistema de coordenadas polares consiste num ponto chamado de origem ou polo e um eixo polar que, de maneira geral, é mais fácil a gente considerar o eixo polar como coincidindo com o eixo do x no plano xy, mas o eixo polar pode ser qualquer reta que passe pela origem. Um ponto P tem coordenadas r e θ. Em coordenadas polares, se a distância de P até a origem for r e o ângulo θ medido a partir do eixo polar no sentido anti-horário até a reta radial que une P até o polo for θ. Então, r é chamada coordenada radial e θ é a coordenada angular do ponto P. Por exemplo, o ponto com coordenadas polares 6π/4, então ele tem aquele ângulo, a distância do ponto P até o polo, até a origem, é 6 unidades, enquanto que o ângulo medido no sentido anti-horário é 45 graus ou π/4 radianos. Aqui temos um ponto que está no segundo quadrante, estaria no segundo quadrante do plano XY, né? Mas em coordenadas polares ele tem coordenada angular 5, distância do ponto P até o polo é 5, e o ângulo polar 2π/3. Aqui um ponto com distância até o ponto P, até o polo 3, então coordenada radial 3, enquanto que o ângulo polar é 5π/4. E aqui um outro exemplo, um ponto com coordenada radial 4, distância até a origem 4 e ângulo polar 11π/6. Uma observação interessante é que, por exemplo, um mesmo ponto pode ter várias coordenadas polares diferentes. Então, a coordenada polar não é a única. Por exemplo, aquele ponto ali que tem coordenadas polares 1, 7π/4, ele pode ser representado assim, com coordenada radial 1 e a coordenada angular 7π/4, mas o mesmo ponto poderia ser visto a partir da coordenada angular com o ângulo, ao invés de ser medido no sentido anti-horário 7π/4, eu poderia medir o ângulo no sentido horário, né? Seria um ângulo de -π/4. Então, as coordenadas 1 menos π/4 representam também aquele mesmo ponto. Existe uma outra maneira também, ao invés de 1 7π/4, eu poderia medir o ângulo no sentido anti-horário como 15π/4, ou seja, 7π/4 mais 2π, mais uma volta completa, e assim por diante. Eu poderia considerar mais ou menos um número qualquer de voltas completas, um número inteiro de voltas completas, e medir. Eu estaria então sobre o mesmo ponto. Então existem infinitas maneiras de representar o mesmo ponto com coordenadas polares. Então, um ponto com coordenadas polares r e θ pode ser representado também o mesmo ponto com coordenadas, mantendo o raio, mantendo r e substituindo θ por θ mais 2nπ, onde n é qualquer um número inteiro, né? Qualquer número inteiro positivo, e também se o n for um negativo, então r θ menos nπ também representa o mesmo ponto. Temos também a possibilidade de ter a coordenada radial negativa, também uma possibilidade de representar um ponto com coordenadas polares. Note que, por esse exemplo, este ponto com coordenadas polares 3, 5π/4, eu poderia representar este mesmo ponto se eu, ao invés do ângulo 5π/4, considerasse aquele ângulo 45 graus, ou π/4, iria para o outro lado e mediria então a distância, ao invés de ser um deslocamento positivo no sentido do ângulo π/4, eu deslocaria no sentido negativo. Então, substituiria a coordenada radial de 3 para -3. Então, não é que seria uma distância negativa, então é um deslocamento ao longo da reta radial, mas no sentido negativo, para atingir aquele ponto P. Então, a reta radial é θ igual a π/4, mas ao invés de ir para cima, né,
eu vou para baixo para atingir o ponto P a uma distância de 3, ou seja, coordenadas menos 3, π sobre 4. Então, de modo geral, um ponto que tem coordenadas polares r, θ mais π, pode ser substituído pela uma coordenada equivalente, que é menos r, coordenada e o ângulo polar θ. A relação entre coordenadas polares e coordenadas retangulares. Então temos nessa figura um ponto P com coordenadas retangulares x e y e coordenadas polares r e θ. Então a distância de P até a origem é r, e eu vou considerar o eixo x como sendo o eixo polar. Então, se o eixo x é o eixo polar, o ângulo θ é o ângulo medido a partir de x até a reta radial, que une P até a origem. Então, considerando aquele triângulo retângulo, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a coordenada x, dividida pela hipotenusa, logo x é r vezes... A hipotenusa é r vezes o cosseno de θ. Por sua vez, o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, que é y, a coordenada y, do ponto P, dividido pela hipotenusa, que é r. Portanto, y é igual a r seno de θ. Dessa forma, então, nós temos a conversão de coordenadas polares para coordenadas retangulares feita assim, né? Se conhecemos r e θ, x e y são dados pelas essas formas. X é r cosseno θ, y é r seno de θ. Ao contrário, para o processo inverso, se conhecemos as coordenadas retangulares, podemos calcular as coordenadas polares da seguinte maneira: r é a raiz quadrada de x2 mais y2, já que r é a hipotenusa daquele triângulo, e além disso, nós temos que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, y sobre x. Então, se conhecemos y em x, conhecemos a tangente de θ, e a partir daí podemos calcular θ. Por exemplo, encontre as coordenadas retangulares do ponto P, cujas coordenadas polares são 6 e 2π sobre 3. Então, em coordenadas polares, o ponto P tem r igual a 6 e ângulo polar 2π sobre 3. Aí está a figura representando o ponto P, que deve ter coordenadas x negativo e coordenada y positiva. Então, vamos descobrir que números são esses. Então, r é a coordenada radial, 6, coordenada angular, 2π sobre 3. Então, vamos converter de coordenadas polares para coordenadas retangulares, usando então a fórmula x igual a r cosseno θ, então igual a 6 vezes o cosseno de 2π sobre 3, ou seja, 6 vezes menos 1 meio, que dá menos 3. Quanto que y igual a r vezes seno de θ, portanto, 6 vezes o seno de 2π sobre 3, então isso dá 6 vezes a raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3. Portanto, este ponto P em coordenadas retangulares é o ponto com coordenadas menos 3 e 3 raiz de 3. Neste outro exemplo, vamos fazer o processo inverso. Vamos encontrar as coordenadas polares do ponto P, cujas coordenadas retangulares são dadas. É o ponto com coordenadas retangulares menos 2 raiz de 3. Então, vamos representar aqui o ponto primeiramente. Então, vamos calcular a sua coordenada radial, r, a partir da fórmula r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Então, substituindo x por menos 2 e y por menos 2 raiz de 3, e fazendo a continha, ali temos que r ao quadrado é igual a 16, portanto, r é igual a 4. Agora vamos tomar a outra fórmula, tangente de θ é igual a y sobre x. Nós temos que y é igual a menos 2 raiz de 3 sobre x, que é menos 2, logo θ é raiz de 3. Qual o ângulo cuja tangente é a raiz de 3? É o arco tangente da raiz de 3, que é o ângulo π sobre 3, ou 60 graus. Mas esse não é o ângulo que nós queremos, né? Esse é o ângulo que nós vamos adicionar π a esse ângulo. Então será π sobre 3 mais π, ou seja, 4π sobre 3. Então, em coordenadas polares, nós temos coordenadas polares P
R igual a 4 e ângulo polar 4π sobre 3 mais 2πn, onde n é qualquer número inteiro. Então, a partir daquele ponto do ângulo polar 4π sobre 3, nós podemos dar um número qualquer de voltas inteiras para frente ou para trás. E também podemos considerar a coordenada radial negativa. Então, se consideramos a coordenada r igual a menos 4 ao invés de r igual a 4, aí o ângulo polar seria π sobre 3. Então, o ângulo básico é π sobre 3, então podemos dar voltas inteiras para frente e para trás. Então, ângulo polar π sobre 3, 2 mais 2π sobre n, enquanto que a coordenada radial, neste caso, seria menos 4. Gráficos em coordenadas polares. Dada uma equação em r e θ, definimos o gráfico em coordenadas polares dessa equação como todos os pontos nos quais pelo menos um par de coordenadas r e θ satisfaz a equação, já que em coordenadas polares nós temos infinitos pares que satisfazem o mesmo ponto, né? Então, podemos, neste caso, pedimos que apenas pelo menos um par de coordenadas r e θ satisfaçam a equação. Vamos ver mais claramente isso através de exemplos. Primeiramente, um exemplo bem simples. Vamos pegar a equação r igual a 1 em coordenadas polares. Essa equação representa, então, uma curva em coordenadas polares, uma curva bem simples. Basta observar que para qualquer valor de θ, o ponto 1θ satisfaz a equação r igual a 1, já que a equação não envolve θ. Então, basta colocar r igual a 1 e qualquer valor de θ. Isso que significa que os pontos que pertencem a essa curva, eles têm uma distância até a origem de uma unidade e o ângulo polar qualquer. Então, obviamente, essa curva descreve um círculo de raio 1. Mais um exemplo bem simples. Esboce o gráfico da equação θ igual a π sobre 4 em coordenadas polares. Então aqui nós temos que a nossa equação depende apenas de θ, θ que é igual a π sobre 4 constante, enquanto que r pode ser qualquer. Então, dado qualquer valor de r, positivo ou negativo, o ponto r, π sobre 4, satisfaz a equação θ igual a π sobre 4. Então, significa que se eu pegar essa reta direcionada, passando pela origem, direcionada pelo ângulo π sobre 4, de 45 graus a partir do eixo do x, então, se eu considerar valores de r positivo, eu estarei representando, então, pontos ao longo deste segmento, do segmento de reta infinito, que vai desde a origem, né, até sem limitação, né? Todos os pontos que estão no primeiro quadrante. E os pontos que estão no terceiro quadrante são os pontos que têm coordenada radial negativa, com um ângulo π sobre 4. Então, significa toda a reta, né? Um exemplo. Vamos esboçar o gráfico da equação em coordenadas polares r igual a seno de θ. Então, o que eu fiz aqui foi uma tabela com alguns valores de θ, escolhi alguns valores de θ, 0, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, assim por diante, até chegar em 2π. Então foi de 30 em 30 graus, né? π sobre 6 em π sobre 6 radianos, e substituí ali na equação r igual a seno de θ e calculei o correspondente valor para r, que está ali na segunda linha. Então, na terceira linha, então, está o par de pontos que está sobre a curva em coordenadas polares. Então, os pontos com coordenadas 0, 0, 1 meio π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, π sobre 3 e assim por diante, todos esses pontos estão sobre a curva. Mas é interessante observar que esses pontos se repetem. Os pontos que estão ali no quadrado verde, ou seja, 1 meio π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, π sobre 3 e assim por diante, eles são os mesmos pontos que esses aqui, no outro quadrado verde.
embora as coordenadas aparentemente sejam diferentes, né? Mas isso acontece nas coordenadas polares. Note que, então, se eu tenho no primeiro ponto, que tem coordenadas polares 1 meio π sobre 6, é a mesma coisa que considerar o ângulo polar π sobre 6 mais π, ou seja, 7π sobre 6, e reverter o sinal da coordenada radial passando para 1 meio. Então, esses dois pontos têm coordenadas polares aparentemente diferentes, mas eles representam o mesmo ponto. A mesma coisa acontece para o segundo, para o terceiro e até o quinto ponto ali daqueles quadrados verdes ali. Então, aqueles pontos correspondem ao mesmo ponto, né? Da mesma forma, a origem está descrita através de três maneiras diferentes, né? 0, 0, 0π, 0, 2π, todos esses pontos correspondem à origem. Então eu coloquei no gráfico esses 6 pontos, né? A origem mais aqueles 5 pontos que estão no primeiro quadrado ali. E eles aparentemente estão sobre um círculo de raio 1 meio, esse círculo com centro no ponto com coordenadas retangulares 0, 1 meio. Né? Vamos comprovar isso observando que a equação que nos foi dada, a equação da curva em coordenadas polares é r igual a seno de θ. Vamos multiplicar ambos lados por r, obtendo então a equação equivalente r ao quadrado igual a r vezes seno de θ. Lembrando que em coordenadas polares para coordenadas retangulares, y é r vezes seno de θ e r ao quadrado é x2 mais y2, onde x é a coordenada x e y são as coordenadas retangulares do ponto. Então, em coordenadas polares, essa equação r quadrado igual a r seno de θ, que é equivalente à nossa, né, é descrita assim: x2 mais y2 igual a y. Então, em coordenadas retangulares, a nossa curva tem essa equação: x2 mais y2 menos y igual a 0, e assim nós poderemos completar o quadrado, né, fazer o completamento do quadrado, somando 1/4 ambos os lados da equação. Então nós temos que x2 mais y2 menos y mais 1/4 é igual a 0 mais 1/4, e agora basta reconhecer que aquele termo y2 menos y mais 1/4 é o quadrado de y menos 1 meio. Então a nossa equação fica em coordenadas retangulares: x2 mais y menos 1 meio ao quadrado igual a 1 meio ao quadrado. Então isso descreve um círculo centrado no ponto 0, 1 meio e raio 1 meio. Vamos ao seguinte exemplo. Vamos fazer o esboço do gráfico r igual a cosseno de 2θ em coordenadas polares. Então vamos usar o seguinte recurso. Nós vamos fazer simultaneamente o gráfico da curva r igual a cosseno de 2θ, tanto em coordenadas retangulares, usando θ na coordenada x e r na coordenada y. Já está ali pronto o gráfico para ser feito em coordenadas retangulares, quanto em coordenadas polares. Então vamos ver. Vamos fazer o gráfico da curva cosseno de 2θ, como se fosse a curva y igual a cosseno de 2x, só que eu vou botar o r na coordenada y, no eixo y, e o θ no eixo x. Então seria uma curva inicialmente assim, né? Partiria lá do ponto 0, 1 até o ponto π sobre 4, 0. Então, se o r é o cosseno de 2θ, ao θ variar de 0 até π sobre 4, o raio, né, o r varia de 1 até 0. Então nós vamos descrever essa variação agora no gráfico abaixo, que é em coordenadas polares, que esse é o gráfico que eu quero realmente. Então em coordenadas polares, quando o ângulo varia de 0 até π sobre 4, o raio varia de 1 até 0. Então eu descrevo aquela curva desde o ponto 1, 0 até a origem. Vamos ao próximo
arco lá na curva cosseno de 2θ em coordenadas retangulares. Vamos de π sobre 4 em π sobre 4. Então agora de π sobre 4 até π sobre 2. Então essa sim é descrita a curva R igual a cosseno de 2θ em coordenadas retangulares. Significa que θ varia de π sobre 4 a π sobre 2 e o que acontece com o R? O R varia de 0 até menos 1. Então, agora, em coordenadas polares, o que significa isso? Vamos descrever a curva assim, né? Nesse sentido. Então, vou desde a origem ao ponto com coordenadas menos 1, 0. Então, vamos ao próximo arco, de π sobre 2 a 3π sobre 4, ou seja, 90 graus até 135 graus. Então, aqui está um cosseno de 2θ em coordenadas retangulares, que significa que ao θ variar de π sobre 2 até 3π sobre 4, o R varia de menos 1 até 0. Então, em coordenadas polares, significa que este arco é descrito. Próxima variação de 3π sobre 4 até π, significa então que θ varia de 3π sobre 4 até π, implicando que R varia de 0 até 1 em coordenadas polares, portanto, este arco é descrito agora. Então, vamos ao próximo arco, que é de π até 5π sobre 4, onde R então varia de 1 até 0, descrevendo este arco. E depois de 5π sobre 4 até 3π sobre 2, o R varia de 0 até menos 1, então é este arco que é descrito. E depois de 3π sobre 2 a 7π sobre 4, o R varia de menos 1 a 0, descrevendo este arco. E finalmente, no último segmento, de 7π sobre 4 até 2π, R varia de 0 até 1, descrevendo então este arco, fechando então a chamada rosácea de 4 pétalas, que é a curva descrita então por essa equação R igual a cosseno de 2θ em coordenadas polares. Podemos testar simetrias em curvas dadas em coordenadas polares da seguinte forma. Vamos começar com simetria bem simples, a simetria em relação ao eixo do X. Então, teorema do teste de simetria, no item A, temos o seguinte: uma curva em coordenadas polares é simétrica em relação ao eixo X se, substituindo θ por menos θ, obtivermos uma equação equivalente. Significa que se o ponto R θ está na curva, então o ponto R menos θ também estará sobre a curva. Então a curva será simétrica em relação ao eixo do X. Já a simetria em relação ao eixo do Y se dá da seguinte maneira: se o ponto R θ está sobre a curva, então aquele ponto ali simétrico em relação ao eixo do Y tem o mesmo raio, coordenada radial, mas a coordenada do ângulo polar é substituído, o θ é substituído por π menos θ. Né? Então, uma curva em coordenadas polares é simétrica em relação ao eixo Y, se substituindo θ por π menos θ, obtivermos uma equação equivalente. Então, isso vai significar que se o ponto com coordenadas polares R θ está sobre a curva, então o ponto simétrico dele em relação ao eixo Y, que tem coordenadas R, π menos θ, também estará sobre a curva. E finalmente a simetria em relação à origem, então pode se dar de duas maneiras diferentes. Uma curva em coordenadas polares é simétrica em relação à origem se substituindo θ por θ mais π, obtivermos a mesma equação, ou também se substituirmos R por menos R, né, obtivermos a mesma equação, ou uma equação equivalente. Vamos exemplificar os testes de simetria com essa equação R igual a cosseno de 2θ em coordenadas polares. Substituindo θ por menos θ, vamos testar a simetria então em relação ao eixo X. Então teremos R igual a cosseno de menos 2θ, mas a função cosseno de 2θ é uma função par. Portanto,
cosseno de menos 2θ é igual ao cosseno de 2θ, e essa, então, é a nossa equação original, R igual a cosseno de 2θ. Então, substituindo θ por menos θ, obtivemos a mesma equação. Então, temos uma simetria em relação ao eixo do x. Vamos substituir θ por π menos θ e testar a simetria em relação ao eixo y. Então, teremos R igual a cosseno de 2 vezes π menos θ, então, que dá cosseno de 2π menos 2θ. Vamos usar a fórmula cosseno de A menos B, né, para A igual a 2π e B igual a 2θ. Então, cosseno de 2π menos 2θ ficaria, então, cosseno de 2π vezes o cosseno de 2θ mais o seno de 2π vezes o seno de 2θ. O seno de 2π é 0, então anula aquela parcela, enquanto que o cosseno de 2π é 1, então essa equação fica R igual a cosseno de 2θ, que é a nossa equação original. Portanto, a curva R igual a cosseno de 2θ tem simetria em relação ao eixo y. Vamos substituir θ por θ mais π, testar a simetria em relação à origem. Então, eu teria a curva R igual a cosseno de 2 vezes θ mais π, isso é a mesma coisa que cosseno de 2θ mais 2π. Então, usando a forma cosseno da soma, de A mais B, então teríamos cosseno de 2θ vezes o cosseno de 2π menos o seno de 2θ vezes o seno de 2π. Seno de 2π é 0, enquanto que cosseno de 2π é 1, então essa expressão toda é igual ao cosseno de 2π, e eu obtenho então uma curva original R igual a cosseno de 2π. Assim, temos que essa curva R igual a cosseno de 2θ também tem simetria em relação à origem. Essa curva nós já vimos exemplificado, já vamos esboçado o gráfico, é a rosácea de 4 pétalas que realmente então, possui esses 3 tipos de simetria. Vamos nesse exemplo fazer o esboço dessa curva em coordenadas polares. R igual a vezes 1 menos o cosseno de θ, onde A é uma constante positiva qualquer. Então, vamos fazer a substituição de θ por menos θ para testar a simetria em relação ao eixo do x. Temos, então, ao invés de θ colocando menos θ, teremos R igual a vezes 1 menos o cosseno de menos θ. Como o cosseno de θ é uma função par, cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, e assim temos que recuperamos a nossa equação original. Então, R igual a vezes 1 menos o cosseno de θ. Dessa forma, temos a simetria em relação ao eixo do x. Nossa curva, então, possui esse tipo de simetria. Vamos substituir θ por π menos θ. Se substituímos θ por π menos θ na expressão do cosseno, cosseno de π menos θ fica cosseno de π vezes cosseno de θ mais o seno de π vezes o seno de θ. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, portanto o cosseno de π menos θ fica igual a menos o cosseno de θ. Então, se substituirmos o cosseno de θ por π menos θ, a expressão do cosseno será substituída por menos cosseno, isso alterará a equação não será uma equação equivalente, portanto não teremos simetria em relação ao eixo y neste caso. Vamos testar a simetria em relação à origem, substituindo θ por θ mais π. Nesse caso, já que o seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1, novamente eu tenho menos o cosseno de θ, então essa substituição não resulta numa equação equivalente, portanto não há simetria em relação à origem. Simetria somente em relação ao eixo do x. Então, vamos usar aquele recurso de fazer o gráfico em coordenadas polares baseado no gráfico da curva R igual a vezes 1 menos cosseno de θ em coordenadas retangulares, onde θ faz o papel da variável x e R o papel da variável y. Então, aí está o cosseno de A vezes 1 menos o cosseno, equação R igual a vezes 1 menos o cosseno de θ, onde A uma constante positiva. Então, vamos observar que ao θ variar de 0 até π sobre 3,
o raio varia de 0 até A sobre 2. Então podemos, em coordenadas polares, fazer a seguinte descrição. Enquanto o ângulo polar varia de 0 a π sobre 3, então o raio varia de 0 até A sobre 2. Depois, no próximo segmento, eu vou considerar a variação desde π sobre 3 até π sobre 2. Neste caso, R vai variar de A sobre 2 até A. Então, quando o ângulo polar varia de π sobre 3 até π sobre 2, o raio varia de A sobre 2 até A. Então, ali está aquele arco de curva correspondente. Próxima variação, em θ, de variação de π sobre 2 até 2π sobre 2, onde R varia de A até 3A sobre 2. Então, está ali a reta radial correspondente ao ângulo polar 2π sobre 3, e a curva, então, vai descrever esse arco, né, com o raio, a distância do ponto até a origem, variando de A até 3A sobre 2. Próximo intervalo de 2π sobre 3 até π. Então, neste caso, a variação de R é de 3A sobre 2 até 2A. Então, nessa variação de 2π sobre 3 até π, a variação do raio é de 3A sobre 2 até π. Então, temos aquele arco descrito ali. Vamos observar que nós temos assimetria em relação ao eixo do x. Então, fizemos a variação do ângulo de 0 até π. Para fazer de π até a 2π, basta usar a simetria. Então, não preciso fazer esse trabalho, não preciso repetir o trabalho, como a curva é simétrica em relação ao eixo do x. Então, nós temos aí esses arcos. Satisfazem a equação. E esse é o esboço aí da cardioide a partir de 0 até 2π. A partir daí é pura repetição, né? Então, esse é o esboço, e feito aí a curva com recurso computacional, é a verdadeira forma aí da curva, com a interpretação do parâmetro A. Vamos a mais um exemplo de esboço de curvas em coordenadas polares. Vamos fazer o esboço do gráfico de a curva R igual a 2 vezes o cosseno de 2θ em coordenadas polares. Então vamos fazer a seguinte observação. Primeiro vamos tentar substituir θ por menos θ. Ao fazer isso, eu observo que o cosseno de menos 2θ é igual ao cosseno de 2θ, porque o cosseno de 2θ é uma função par. Logo, a nossa curva, obviamente, tem uma simetria em relação ao eixo do x. Substituindo θ por π menos θ, a expressão, então, cosseno de 2θ fica como cosseno de 2π menos 2θ, que é a mesma coisa, então, já que o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é 1, que é a mesma coisa que o cosseno de 2θ. Então, ao substituir θ por π menos θ, nossa curva fica idêntica, né? Então, temos também simetria em relação ao eixo do y. Então, quando nós temos uma curva com simetria tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y, basta fazer o gráfico dela no primeiro quadrante. Nos outros quadrantes, o gráfico será obtido via simetria. Então, basta fazermos a curva com θ variando de 0 até π sobre 2. Vamos fazer o esboço da curva R igual a 2 vezes o cosseno de 2θ, mas em coordenadas retangulares, onde θ faz o papel de x e R faz o papel de y. Então, para θ variando de 0 até π sobre 4, esse é o gráfico, né? Então, para θ, quando varia de 0 até π sobre 4, o R varia então de 2 até 0. Então, significa que na curva polar, né, nós temos a variação do R de 2 até 0 com a variação correspondente do ângulo polar de 0 até π sobre 4. Esse é o arco descrito.
Quando o θ varia de π sobre 4 até π sobre 2, o que acontece? Não são gerados pontos no gráfico polar, né, nem no gráfico lá em coordenadas cartesianas. Por quê? Porque, nesse caso, sendo o ângulo entre π sobre 4 e π sobre 2, né, significa que o 2 vezes θ estará entre π sobre 2 e π, que nesse caso, então, o cosseno de 2θ será um número negativo. Né? E como a nossa curva é a raiz quadrada, envolve a raiz quadrada, é 2 vezes a raiz quadrada do cosseno de 2θ, o cosseno de 2θ não pode ser negativo. Então, para θ neste intervalo, né, entre π sobre 4 e π sobre 2, o cosseno de 2θ é negativo. Então, não existe, não são gerados pontos no gráfico polar para essa variação de ângulo. Né? Então está feita isso, é o que nós temos, a variação de 0 até 2π, então esse é aquele arco que está ali, então a partir dele nós temos, vamos usar simplesmente a simetria, então de 0 até 2, até π sobre 2, no primeiro quadrante, né, é o que temos, né, esse é o arco descrito, então como a curva tem uma simetria em relação ao eixo y, então esse arco também pertence à curva, como a curva agora tem simetria ao eixo x, esse arco pertence e também este. Né? Então está aí a curva descrita, a curva R igual a 2 vezes a raiz de cosseno de 2θ. Fizemos o esboço dela com uma relativa facilidade, usando, né, a simetria tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y, que implica que precisamos fazer o gráfico, quando isso acontecer, né, necessitamos fazer o gráfico apenas no primeiro quadrante, com a variação do ângulo de 0 até π sobre 2 radianos. Se θ0 for um ângulo fixo, então todos os pontos com coordenadas R, θ0 satisfazem essa equação, então esses pontos são descritos por essa reta aí, então. Se R é positivo, temos a parte que está no primeiro quadrante da reta, enquanto que se R é negativo, temos a parte do terceiro quadrante, nesse caso, aí no caso do θ ser um ângulo, na figura onde o θ0 é um ângulo entre 0 e 90 graus. Se R é positivo, temos apenas, ao invés da reta, um raio através do polo. Então, se R é restrito aos números não negativos, temos apenas o raio com o ângulo polar θ0, o raio a partir da origem. A equação R igual a A representa um círculo centrado na origem com raio A, já que a coordenada radial R igual a A, juntamente com um ângulo polar θ qualquer, satisfaz pontos que têm essas coordenadas, né? Coordenada A, θ, satisfaz a equação, obviamente. Né? Vamos relembrar um resultado da geometria. Quando tem um triângulo inscrito em um círculo, onde um dos lados do triângulo é o diâmetro do círculo, então se eu usar o diâmetro do círculo para inscrever um triângulo neste círculo, esse triângulo necessariamente será um triângulo retângulo. Então, se eu considerar aquele círculo ali centrado no ponto com coordenadas retangulares A0, né, com o raio A, então é um círculo com o diâmetro 2A, eu usei usando o diâmetro 2A para inscrever o triângulo, né, então observo que a hipotenusa do triângulo é 2A, o triângulo é retângulo, e se eu chamar de θ aquele ângulo, o ângulo polar, que dá a coordenada angular do ponto P, né, coordenada polar do ponto P, é dada pelo ângulo θ. Θ é o cosseno de θ, né, é o cateto adjacente, que é R, dividido pela hipotenusa, que é 2A. Assim, R igual a 2 cosseno de A. Então, a equação em coordenadas polares, R igual a 2 cosseno de A, descreve este círculo, né, esse círculo de raio A, centrado no ponto A0. O círculo tem diâmetro 2A. Então aqui está o gráfico de alguns desses círculos para alguns valores de A positivo.
Algo semelhante pode ser feito com aquele círculo, né, que está centrado, círculo também de raio A, né, diâmetro 2A, mas agora centrado no ponto com coordenadas 0A. Então, também aquele triângulo é um triângulo retângulo, eu posso usar então o seno do ângulo θ, né, que é R sobre 2A, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perdão, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, desta maneira, R é igual a 2 vezes seno de 2A, e essa equação descreve, então, este círculo centrado no ponto 0A com raio A, né, o diâmetro 2A. E aí está o gráfico de alguns desses círculos para alguns valores do parâmetro A positivo. Se A é um parâmetro positivo e N também é um número inteiro positivo, as curvas em coordenadas polares R igual a seno de nθ e também curvas do tipo A cosseno de nθ representam famílias chamadas rosáceas. Serão rosáceas de N pétalas ou de 2 N pétalas, dependendo da paridade do número N. Uma pétala de uma rosácea de raio A é uma curva desse tipo, onde o raio, então, é a distância do vértice até a outra extremidade, ali onde, através daquela linha pontilhada que representa o eixo da pétala. Se o N for ímpar, então a rosácea terá N pétalas de raio A igualmente espaçadas. Então a rosácea, tanto a equação R igual a seno de nθ ou a equação R igual a cosseno de nθ terá N pétalas de raio A igualmente espaçadas se N for ímpar. Se N for par, a rosácea terá 2 N pétalas de raio A igualmente espaçadas. Aí está, nessa tabela, o gráfico da rosácea A seno de nθ para vários valores de N, né, onde N é igual a 2, 3, 4, 5, 6. Então, observando então, de acordo com a paridade, a rosácea pode ter N pétalas ou 2 vezes N pétalas. As rosáceas com a fórmula A cosseno de nθ também tem essa mesma propriedade e tem um gráfico muito parecido, basta fazer uma rotação, né? As famílias de cardioides e limaçons. Se A e B são parâmetros positivos, as curvas A mais ou menos B seno de θ e também curvas do tipo A mais ou menos B cosseno de θ são as chamadas curvas da família das limaçons, dependendo dos 4 tipos. São 4 tipos dependendo da razão entre os parâmetros A e B. Se A dividido por B, se a razão for um número menor do que 1, então nós temos a limação com um laço interno. Se A sobre B for igual a 1, então temos a chamada cardioide. Se A sobre B for um número entre 1 e 2, temos a limação com covinha. E se A sobre B for maior ou igual que 2, temos a limação convexa. Então temos aí um exemplo, a curva do tipo A mais cosseno de θ. Então, nesse caso, B é igual a 1. Vamos fazer a variação do parâmetro A para ver o que acontece com os diversos tipos de limaçons. Então, começando aí com A igual a 0,25, essa é a limação com um laço interno, né? Já que A é 0,25 e B é 1, portanto a razão é menor do que 1. Se A é 0,5, temos aí essa limação. Se A é 0,75 e se A é igual a 1, neste caso aí a razão entre os parâmetros A e B é 1 e temos a cardioide. Com A igual a 1,25, a limação com covinha, e isso vai acontecer até o A igual a 2, e a partir daí temos a limação convexa. Alguns exemplos de curvas espirais, famílias das espirais de Arquimedes,
uma equação do tipo A vezes θ, onde A é um parâmetro, a família da espiral parabólica, R igual a raiz de θ, espiral logarítmica, R igual a vezes a exponencial e na B θ, A e B são parâmetros, né? R igual a sobre raiz quadrada de θ, a espiral de Litus, e a espiral hiperbólica, equação do tipo R igual a sobre θ.